Boa noite. Intenções da Santa Missa. Pela saúde de Maria Pilon, Pascoal Abraão, cura e conversão de Wagner, pedindo a cura para Marcelo, 7º dia de Pedro Damião, falecidos, Valdir do Carmo Gonçalves, 1º ano, José Benedito Libardi, Lívia Ferreira Marques, Luiz Carlos Ferreira, Priscila Gonçalves Vieira, Aparecido Souza Teixeira, Antônio Teixeira. E pelas almas do purgatório, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar. Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrarmos essa Eucaristia. Queremos agradecer a Deus por mais esta graça que Ele nos concedeu, que é viver este dia. Queremos pedir-lhe perdão pelas coisas que nós não fizemos bem feito e pedir a graça do que o amanhã seja uma nova oportunidade que Ele nos concede para vivermos em comunhão com Ele e também com todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê força para enfrentar os obstáculos de cada dia e que Deus também nos proteja contra todos os perigos da alma e do corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos como escutamos nas intenções no início da Santa Missa. Entre elas, estamos aqui reunidos também para rezarmos pelo 7º dia do nosso irmão Pedro Damião. Queremos pedir que Deus lhe dê o descanso eterno, que Deus lhe perdoe os seus pecados e que o Senhor o recompense por tudo aquilo que ele tenha feito, vivido nesta vida.
Queremos rezar também pelos seus familiares, para que Deus lhe dê o consolo, dê a força para poder continuar a sua missão de cada dia e que Deus possa renovar no coração de cada um dos familiares também esta certeza na promessa de Jesus, que é a vida eterna. Jesus havia dito: mesmo que morra, aquele que crê em mim viverá para sempre. Então nosso irmão viverá para sempre. Então é a promessa do Senhor. E no Evangelho de São João também está escrito que quem vai até o Senhor não terá mais sede nem fome. Então as necessidades que o nosso irmão Pedro passou nesta vida, diante de Deus não há nenhuma, está em paz. Quem está com Deus está na paz. Então que o nosso irmão descanse em paz e a família também permaneça nesta paz de Deus, dando esse testemunho da ressurreição. Alguém entre nós presente faz parte da família do nosso irmão Pedro Damião? Levante as mãos. A vocês então, nossos sinceros pêsames e também as nossas orações. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor. Mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Eu gostaria de poupar-vos disso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não tivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com a vossa beleza. Prestai-lhes homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam um cortejo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Entre cantos de festas e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixarei vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto.
ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta página do Evangelho de São Lucas nos traz as bem-aventuranças, orientações que Jesus deu às pessoas que o escutavam um dia que ele estava catequizando, colocando ali os principais pontos para uma vida cristã, ou seja, para aqueles que realmente desejariam ser seus seguidores, seus discípulos. E esta palavra de Jesus, dada há mais de 2000 anos atrás, é uma palavra atual, uma palavra viva e que serve também para nós nos dias de hoje. As bem-aventuranças é um itinerário, ou seja, é um percurso que nós devemos percorrer para viver bem como cristãos nos dias de hoje. O Evangelho de São Lucas, ele apresenta para nós 4 bem-aventuranças, como nós acabamos de escutar. O Evangelho de São Mateus apresenta 8 bem-aventuranças com acréscimo de mais uma. E eu gostaria de refletir com vocês esta questão. Se Jesus pede que a gente coloque em prática as bem-aventuranças, a gente tem que se perguntar: como é que eu vou viver as bem-aventuranças na minha vida? Então é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite. Mas eu não vou colocar como referência o texto do Evangelho que escutamos hoje, com o Evangelho de São Lucas, que traz apenas as 4 bem-aventuranças. Mas eu vou me fundamentar no Evangelho de São Mateus, que apresenta as bem-aventuranças completa, as 8 bem-aventuranças acrescentada mais uma. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito. Como é que a gente vai colocar isso em prática? É simples. Não se apegar àquilo que tenho, por amor ao próximo, por amor a Deus. Então a gente precisa criar um tipo de mentalidade. Eu não tenho nada. Tem algumas coisas que eu posso usar para viver bem, mas não posso me apegar àquilo, porque aquilo não vai me garantir a vida eterna. Porque tem pessoas que vivem apegadas até numa caneta. Se alguém pega aquela caneta emprestado e por descuido acaba esquecendo de devolver, já é motivo para arrumar uma confusão. Então tem coisas que a gente se apega com facilidade e a gente tem que ter uma liberdade interior para viver bem a nossa vida, a nossa caminhada cristã.
quanto mais apegado às coisas, quanto mais apegado às pessoas nós formos, menos espaço nós vamos ter para ter uma vida voltada para Deus. Então, a primeira lição que a gente aprende é justamente esta. Segundo, bem-aventurados que choram. Aqui nós somos convidados a entender como é que se dá o consolo de Deus na nossa vida. Nós passamos por muitas provações na vida, muitas dificuldades, muitas tempestades. E nós ficamos aflitos com as coisas que nos acontecem, porque muitas vezes nós não sabemos como resolver. E sem menos perceber, as coisas acabam normalizando. E aquilo que pôde normalizar, se a gente for ver, foi através de uma oração, foi através de um texto bíblico, foi através de um conselho de um amigo, ou muitas vezes pelo apoio de uma pessoa que me ajudou a ficar calmo e firme diante daquela tempestade. Esse é o consolo de Deus. Deus encontra 1001 caminhos para chegar até nós, para nos deixar calmo, sossegado, tranquilo, sem precisar cair no desespero por causa das nossas dificuldades. Então a gente precisa enxergar como é que se dá o consolo de Deus na nossa vida. E por que é importante a gente enxergar o consolo de Deus na nossa vida? Para a gente realmente ter a consciência que nós não estamos descuidados, mas somos cuidados por Deus, porque Ele nos ama. E na medida que nós somos consolados, nós também devemos ser consoladores dos nossos irmãos que passam por algum tipo de aflição. Porque a Bíblia nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Somos consolados para sermos consoladores dos nossos irmãos. Terceira, bem-aventurados os mansos. Como é que a gente coloca isso em prática? Tendo domínio próprio, que vai controlar a nossa natureza muito agitada. Vocês já perceberam que muitas vezes nós somos nervosos, irritados, impacientes, pavio curto, a gente briga com facilidade. A gente precisa se controlar. A gente precisa ter um pouquinho de calma. A gente não precisa sair fazendo guerra com todo mundo por qualquer coisa. Então a gente precisa enxergar dentro de nós qual parafuso que está solto e dar uma apertadinha. Né? Se eu sou uma pessoa um pouco ou muito impaciente, procure ser um pouco mais paciente. Se eu sou uma pessoa irritada, que se irrita com qualquer coisa, procure ser um pouco mais tolerante. Se eu sou uma pessoa nervosa, explosiva, briga com tudo, até com a própria sombra, procure ser um pouco mais compreensiva. Então a gente precisa dar uma apertadinha no parafuso do nosso emocional, ter um pouco mais de equilíbrio, ter um pouco mais de controle. Isso faz bem para nós e para quem convive com a gente. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que Jesus está pedindo para a gente vivenciar a partir desta bem-aventurança? Da nossa parte, não abrir mão da integridade por nada, mesmo que a gente esteja passando por grandes necessidades. O que a gente entende pela palavra integridade? Não deixar de ser honesto nunca na tua vida. Você não precisa fazer coisa errada para resolver os teus problemas na vida. Você não precisa ser desonesto para você vencer as suas dificuldades. Você não precisa perder o seu caráter, depois ser mal falado pelos outros, só por causa de uma proposta, às vezes, que venha ao encontro para resolver os seus problemas.
Se tem uma coisa que a gente não pode perder na nossa vida é o nosso nome. Os mais antigos valiam isso. Os mais antigos nos ensinavam isso. Você pode perder tudo. O que você não pode perder é o teu nome. Jamais. Então, Jesus nos aconselha a colocarmos isso também na prática do nosso dia a dia. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos. Como é que a gente coloca isso na prática? Compadecendo-se com as dificuldades do outro. Saber enxergar as dificuldades que aquela pessoa que está diante de mim está passando. Então a gente precisa criar um tipo de mentalidade. O problema do outro é problema meu. A dificuldade do outro é dificuldade minha. A dor do outro é dor minha. Porque somos todos irmãos. Hoje é o outro que está passando por um pedaço difícil na vida. E eu tenho que estender a mão para ele. Porque amanhã, a vida sempre dá volta, pode ser eu que esteja passando por situações como a dele, e eu vou precisar que aquela pessoa também estenda a mão para mim. Então a gente não pode ser indiferente ao sofrimento de ninguém. A gente precisa ter sempre compaixão. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração. Olha, quando Jesus fala isso para nós, Ele está querendo que a gente tenha uma maneira de se comportar realmente assim, com muita coerência. Ou seja, não agir com segundas intenções. E aqui a gente pode pensar duas coisas. Não olhar, não se aproximar, não ter um tipo de relacionamento com os outros com malícia. Com malícia. Que muitas vezes a gente olha uma pessoa e já cria certos tipos de paixões desordenadas dentro de si. Isso é um perigo. A gente olha para o outro e a gente começa a ter alguns desejos no coração que não é conveniente. O homem olha uma mulher na rua, acha bonita. Achar bonito não é pecado. O pecado é a malícia que coloca naquele olhar. A mulher vê um rapaz, um homem bonito na rua. É a mesma situação. A malícia que tem na forma como a gente olha e se relaciona com o outro, isso nos deixa impuro. E quando nós estamos impuros, fica difícil da gente perceber tanto quanto Deus nos ama, tanto quanto Deus nos quer bem. A outra forma da gente não agir com segundas intenções é nunca ser uma pessoa interesseira na vida. O que você tiver de fazer para os outros, faça de bom grado, sem esperar nada em troca do outro. O que você tiver de fazer para o outro, não faça esperando aplauso, reconhecimento. Não faça nada por interesse. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores. O nosso papel na vida é sempre trabalhar pela paz, pela harmonia, restabelecer a paz. E o que significa isto? Diminuir distância. Então, quando eu perceber que tem alguém que está brigado, não está conversando mais, é meu papel diminuir a distância daquelas pessoas, fazer com que elas voltem a se dar bem, que aquelas pessoas façam um caminho justamente de reconciliação. Oitava bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Aqui Jesus está pedindo para nós, os irmãos e irmãs, a sermos perseverantes diante das dificuldades. Olha, a nossa vida é uma caixinha de surpresa. E algumas surpresas são meio chatas, desagradáveis.
Acontece algumas coisas tão esquisitas na nossa vida que a gente nem imaginaria que nós iríamos passar por aquilo. Algum problema de saúde, algum problema na família, algum problema com o filho, algum problema no trabalho, o desemprego, a crise econômica. E quando a gente entra neste mundo de abacaxi para descascar, a gente fica às vezes perdido, sem saber por onde resolver os problemas. E a gente fica tão sufocado com tudo aquilo que esteja acontecendo na nossa vida, que às vezes a gente fica até sem força, e a gente fica desanimado, e a nossa vontade é de parar, de sumir, de jogar tudo para o alto. E aqui Jesus nos orienta, independente de qual seja a pedra que esteja amarrado no teu pé, um tijolo, bem daquelas lascas, bem grande, e que esteja cansando a tua vida, independente de qual seja, mesmo que você tenha que caminhar devagar, mas continue caminhando, não pare nunca, não desista, seja perseverante, seja persistente. E a última que Jesus coloca, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Aqui Jesus está pedindo para nós não ficarmos revoltados com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, a coisa mais chata que pode nos acontecer, é quando você descobre que eles estão falando mal de você. Quando estão fazendo fofoca de você. Quando as pessoas estão te julgando. Quando o teu nome, sabe, está ali no corredorzinho, lá no ambiente de trabalho, teu nome está correndo solto. Ali na vizinhança, quando está todo mundo falando de você, essa é a coisa mais desagradável que tem. Quando se descobre que tem alguém descendo a lenha. E aí que Jesus fala, diante dessas situações, realmente de perseguição, de injúrias, de calúnias, de fofocas, de críticas, de julgamentos, não se revolte, mas faça o contrário. Dá um testemunho de que você é discípulo do Senhor, seguidor do Senhor. Então continue amando aquela pessoa que te fala tanto mal de você. Perdoe aquela pessoa que tanto te julga. Abençoe aquela pessoa que tanto te deseja o mal. E o que significa abençoar aqui? Não pague o mal com mal, mas pague o mal com o bem. Se a pessoa falou mal de você, fale sempre o bem dela. Se a pessoa faz fofoca de você, quando vem um outro comentar da vida dela para você, fecha a tua boca, não fala nada, não pague o mal. Assim você vai estar abençoando aquela pessoa. Olha, meu irmão, minha irmã, estas orientações de Jesus é dado para cada um de nós, para que possamos realmente colocar em prática. E aqui nesta noite, eu fiz a questão de trazer cada uma delas, para que cada um possa refletir na vida. Qual delas eu me identifico? Com qual delas eu preciso trabalhar mais na minha vida? É a primeira, a segunda, a quarta, a sexta, a oitava? Qual delas? Por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude. E quando a gente se dispor a trabalhar uma dessas bem-aventuranças, não vamos cair no erro de querer trabalhar a mais fácil. A gente tem que começar a trabalhar por aquela que é mais difícil, porque é ali que a gente precisa ser corrigido no amor e na misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. De pé. Ao Deus que não se cansa de nos oferecer seu amor e sua misericórdia, façamos confiantes nossos pedidos, dizendo com toda a fé: ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz. Todos? Ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz.
Fortalecei, Senhor, os trabalhadores de vosso reino, para que no anúncio do Evangelho se santifiquem e conduzam vosso povo para dentro de vosso reino, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz. Educai-nos na prática do bem, no acolhimento dos pobres e sofredores e na defesa da vida e da justiça, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz. Inspirai os líderes de nossas comunidades para que, servindo com humildade e atentos às necessidades dos irmãos e irmãs, sejam felizes, encontrem alegria em vós, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz. Rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, forças aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, para que os cientistas e técnicos sejam inspirados e descubram o tratamento para esse mal que atinge toda a humanidade. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, vós sois nossa paz. Momento de silêncio para que você possa fazer o seu pedido a Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e coloque todas as suas necessidades no coração do nosso Pai. Senhor nosso Deus, revigorados em vossa misericórdia, nós os damos graças e vos bendizemos, porque sois nosso Deus e Senhor. Por Cristo vosso Filho e nosso Salvador. Amém. Amém. Podem sentar e vamos apresentar ao Senhor o pão e o vinho cantando. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui, é um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, rendei-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justa e necessária, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associando a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Bendito e adorado seja o verdadeiro corpo do meu Senhor Jesus, que foi imolado por mim na cruz. Jesus, presente na Santíssima Eucaristia, tende misericórdia de mim, meu Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Bendito e adorado seja o preciosíssimo sangue do meu Senhor Jesus, que foi derramado por mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Pedro Damião, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou. Temos a restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a
meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Vemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Vemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós rezamos esta missa de 7º dia pela alma do nosso irmão Pedro Damião. Queremos agora nos unir em oração e rezar pelos seus familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos familiares do nosso irmão Pedro Damião, recebam da parte da igreja nossos sinceros pêsames e também sempre as nossas orações. Amanhã, então, a gente começa o tríduo em preparação à festa de Santa Cruz, lá na capelinha de Santa Cruz. Então, quinta e sexta tem missa lá em cima. Então, as missas não vão ser aqui, na matriz de São Benedito. Aqui vai ser somente celebração da palavra. E a missa será lá na capela, quinta e sexta. Sábado, celebração da palavra e depois tem adoração ao Santíssimo. E no domingo, às 8 horas da manhã, nós temos a missa, né, festiva, e depois tem uma pequena carreata, né? Então essa é a programação. Irmãos e irmãs, vamos acolher sobre a nossa vida a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero dizer meu sim como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Quero amar a cruz como tu, Maria, como tu, um dia como tu.